Bom dia, seja muito bem-vindo ao Fórum Regiões, nesta manhã de sexta-feira, dia 8 de abril. A Comissão Europeia e o FMI já receberam o pedido formal de ajuda externa financeira de Portugal, adiantou então o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos. Seguimos à conversa neste Fórum Regiões, mas não sem antes lhe lembrar o número por onde pode ligar, se quiser falar connosco, até ao meio-dia. 220114580, então, o nosso número. Relembro também que pode, na nossa rubrica Entrada Livre, falar connosco através do Facebook do Fórum Regiões. Hoje temos a pergunta: tem alguma alergia? Fale-nos das alergias que já teve ou que tem, ou as suas dúvidas também hoje no Fórum, porque nesta primeira parte vamos exatamente falar sobre isso. Vamos falar sobre alergias. Portanto, não perca o Facebook nesta entrada livre. Mais à frente vamos responder a algumas questões de alguns amigos cibernautas, aliás, que falam connosco através do Facebook. Para já, ao meu lado tenho João Fonseca, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia, a quem agradeço por estar aqui neste Fórum e dou também o meu bom dia. Começando por lhe perguntar, porquê é que é na primavera que toda a gente se lembra das alergias? A primavera tem uma característica, durante todo o ano há alergias, mas é com diferentes alergénios. E a primavera tem uma característica de aparecer frequentemente muito rapidamente e os níveis de alergénios variarem muito, variarem de perto de zero, que é o que acontece no inverno para os pólenes, para os principais alergénios da primavera, e aumentarem com muita velocidade e para níveis muito elevados. E, portanto, não há tempo para as pessoas com alergia se habituarem e, portanto, há uma espécie de uma explosão de sintomas rapidamente e, portanto, há essa noção de que a primavera é a altura com maior intensidade de sintomas. Embora, de facto, no resto do ano, principalmente as pessoas com alergia aos ácaros ou alergia aos fungos, etc., tenham também sintomas, mas são mais diluídos e mais constantes e, portanto, não há estas variações tão grandes que faz com que todos nós, de repente, vejamos pessoas a espirrar e a coçarem-se, etc., com grande intensidade. Esta é a Semana Mundial da Alergia, que teve início na passada segunda-feira, dia 4 de abril, e assinala-se até ao próximo domingo, creio, até 10 de abril, exatamente. Porquê é que houve esta necessidade? Porquê é que há necessidade de assinalar a alergia com uma semana inteira dedicada a este tema? Primeiro porque a alergia tem várias doenças associadas a esse mecanismo, portanto é um mecanismo de doença e depois há diferentes doenças que são provocadas pela alergia e depois havia muitas vezes algum esquecimento porque não havendo tempo num só dia para se falar das diferentes patologias. Depois porque de facto nós estamos a falar de um problema que afeta, por exemplo, na Europa, 1 em cada 4 crianças e perto de 1 em cada 5 adultos. Ou seja, muitos de nós somos de facto alérgicos. Na criança, por exemplo, a situação de saúde mais frequente e por isso leva a que seja necessário dedicar um pouco mais de tempo para a mensagem poder ser adequadamente transmitida. Vamos falar agora sobre a alergia propriamente, as alergias propriamente ditas. Nós nascemos com alergias, João? Não, raramente é possível, de facto, raramente uma pessoa nasce com alergias, até porque é necessário que haja contacto anterior com o alergénio. Isso pode, de facto, acontecer dentro do útero, através da mãe, digamos assim, mas o que acontece é que ao longo dos primeiros anos de vida o sistema de defesa, o sistema imunológico está a tornar-se mais maduro e às vezes quando há tendência para isso do ponto de vista familiar e também de acordo com o ambiente em que a criança, quer dentro do útero, quer principalmente nos primeiros anos de vida, está a viver, vai ter tendência para reagir de uma forma específica a substâncias do ambiente que por si só não fazem mal. Os alergénios nós não precisávamos nos defender deles. Só que o sistema imunológico, o sistema de defesas de algumas pessoas vê aquela substância como um inimigo e tenta montar uma resposta de defesa e é essa resposta de defesa que vai levar aos sintomas todos e à inflamação alérgica característica destas doenças. Quais são os tipos de alergia que existem?
Bem, podemos ver isso de várias formas. Podemos ver pelos grupos de alergénios, podemos ver pelos órgãos que são afetados, mas podemos, se calhar, falar exatamente pelos órgãos que são afetados. As alergias da primavera mais frequentes são dos olhos e do nariz, a rinite e a conjuntivite alérgica. E também do resto das vias aéreas, nomeadamente a asma, porque de facto a rinite e a asma são manifestações em órgãos diferentes dos mesmos processos biológicos. A tal reação alérgica que é sempre em órgãos que estão em contacto com o exterior. Por isso é que são a pele, o nariz, os olhos, os brônquios e eventualmente também o intestino, no caso das alergias alimentares. Seguimos então nesta segunda parte do Fórum Regiões e relembro o número por onde pode ligar se quiser falar connosco, 220114580. Nesta segunda parte vamos descobrir o projeto Artemis. Para isso tenho ao meu lado Sandra Cunha, a quem agradeço e é vice-presidente do projeto Artemis, a quem agradeço a sua presença aqui no Fórum Regiões, começando por lhe perguntar exatamente o que é este projeto e o que é que faz o projeto Artemis. A Associação Projeto Artemis é uma associação formalizada em 2005, em dezembro de 2005. Na altura, antes, até essa data, era um grupo de internet criado pela Presidente, que na sua história de vida perdeu 2 bebês. E como não teve apoio nem a nível de instituições públicas e instituições privadas, cá em Portugal, foi uma das formas que ela encontrou de se autoajudar. Foi através desta busca, desta partilha com outras mulheres que também perderam bebês. Em 2005 formalizou-se como associação, por isso este grupo passou a ser algo institucionalizado. É uma associação onde damos apoio terapêutico a mulheres que perdem bebês durante a gestação, seja no primeiro trimestre, seja no final da gestação, porque efetivamente em Portugal não há uma forma de apoio nem a nível hospitalar, nem a nível privado direcionado para esta temática. Ao longo destes 6 anos em que a Associação tem um trabalho mais terapêutico, continua a não existir por parte pública, das instituições públicas, locais onde as mulheres se possam dirigir. Por isso, nestes 6 anos, continuamos a ser os únicos a prestar apoio nesta temática. Porquê que há uma lacuna assim tão grande nesta temática? Desvaloriza-se, não se faz ideia daquilo que estas mães sofrem, que estas mulheres não se faz, é isso? Começa porque quando falamos em gravidez, em maternidade, a primeira imagem que nos vem à cabeça são 9 meses de gestação e depois nasce um bebê, muito giro, muito engraçado e depois tem-se uma vida pela frente. Infelizmente a maternidade e a gravidez nem sempre corre bem. Não são sinónimos para toda a gente, não é? Não são, nem sempre a maternidade é sinónimo de felicidade. E nestes casos não é de todo, é uma situação muito complicada. A nível emocional, tem problemas, às vezes muito graves, a nível patológico. E depois é um assunto tabu em Portugal. Não se fala, não é? E depois a palavra aborto acarreta uma carga negativa muito grande. E nós não nos podemos esquecer que nem sempre os abortos são voluntários, há abortos espontâneos. Naturalmente. E isto cria logo uma lacuna muito grande. E depois não se entende porque é que estas mulheres sofrem, porque não é um bebê que pegaram ao colo, as pessoas não viram, não cheiraram, não é? Não viram o sorriso, não viram o bebê chorar. Por isso há um conjunto de características que dificulta depois também a sociedade a entender porque é que estas mulheres ou estes pais, não é? Porque não podemos só falar em mulheres, temos que falar nos maridos também, nos pais, porque é que elas sofrem se não tiveram um bebê nos braços. E depois também o ser-se mãe na nossa sociedade muitas das vezes é a partir do momento em que se foi para o parto. E não, nós somos mães a partir do momento em que vemos um positivo. Não é? Tenho encontro marcado consigo na próxima segunda-feira. Conto e até lá, um bom dia, bom fim de semana.